Graça e a paz, meus irmãos. Quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu amo esse texto de Isaías. Eu amo os escritos do profeta Isaías, chamado de profeta messiânico. Ele escreveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E se nós estudarmos quase todo o conteúdo do livro, composto de 66 capítulos, a gente vai ver muito a respeito do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 6, nós vemos uma experiência sobrenatural no chamado do profeta Isaías. Deus, ele chama os homens para fazerem a sua obra, e os chama de maneira peculiar. A cada um, Deus chama de uma forma. E Deus escolheu chamar o profeta desta forma, com essa experiência sobrenatural, com essa experiência singular e extraordinária. O profeta Isaías, conforme nós conhecemos a história, ele era primo do rei Uzias. E a Bíblia diz aqui no versículo 1 que a experiência que o profeta tem com o Senhor é num dos momentos mais difíceis da sua vida. Inclusive ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pois bem, nós podemos ver que o governo de Israel estava sem o seu monarca. O rei havia morrido. E até por ser parte da família do profeta, e o profeta ser parte da família do rei, com certeza isso deveria ter abalado tremendamente o profeta Isaías. O profeta ficou totalmente desnorteado e imaginando, embora ele acreditasse na existência de um Deus soberano que reina sobre todas as coisas, naquele momento parecia que as coisas haviam sucumbido. Toda a esperança do profeta havia se arruinado. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que no mesmo momento em que o trono material de Israel ele está vazio, Deus se levanta nessa experiência sobrenatural do profeta e diz ao profeta que, apesar do que estava acontecendo, ele continuava assentado sobre um alto e sublime trono, um trono muito mais elevado do que o trono de Uzias, e que o profeta deveria descansar nele, sabendo que, mesmo nas circunstâncias adversas, o Deus Todo-Poderoso estava no controle da situação. Da mesma forma, nas nossas vidas, muitas vezes nos advêm situações as mais difíceis. Às vezes nós olhamos situações que muitas pessoas cristãs estão vivendo e a gente até fica imaginando como é que aquela pessoa consegue passar por aquilo.
E talvez a gente pense assim, se isso estivesse acontecendo comigo, eu não seria capaz de passar, eu não seria capaz de atravessar essa circunstância. Mas sabe de uma coisa, meu amado irmão e irmã, Deus, Ele não manda uma provação maior do que aquela que nós possamos suportar, ou que nós podemos suportar. E da mesma forma o profeta Isaías vive essa experiência, e ao mesmo tempo que ele tem uma grande perca, no mesmo momento, ele tem a maior revelação de Deus, da presença de Deus e do chamado de Deus na sua vida. Deus, no seu alto e sublime trono, se revela ao profeta. E aqui a Bíblia diz que quando morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, ele foi para o templo. E lá chegando, ele teve essa experiência sobrenatural. O versículo 3 fala da santidade de Deus. Ele viu, ele teve uma experiência tremenda, maravilhosa, singular, da santidade de Deus. Todas as vezes que a Bíblia repete 3 vezes a mesma coisa, como por exemplo aqui, diz santo, 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 holy, 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 ou kadosh, 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 santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, Ele é santo, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é a santidade no sentido mais profundo da palavra. Ele é totalmente santo, ele é completamente santo. É isso que o profeta vê. E meus irmãos, no versículo 5, diante da revelação da santidade de Deus, o profeta fica em desespero total, perplexo. É assim que nós nos encontramos quando estamos na presença de Deus. Somos os mais miseráveis de todos os homens, somos pecadores, somos falhos. E o profeta então diz: ai de mim, porque eu estou perdido. Amados, essa experiência sobrenatural com Deus, o Deus que é santo, 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 trouxe a perspectiva de que ele não era nada, de que ele estava perdido. E olhando ao seu redor, ele ainda diz: eu sou um homem que estou perdido, os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de pessoas que também têm os seus lábios impuros. Eu sou indigno, e eu vivo no meio de pessoas indignas da mesma forma. Pois bem, mas não era o fim. Não era o fim. E tanto que não era o fim, que no versículo de número 7, a Bíblia diz que um dos serafins voou até o profeta Isaías, e com uma tenaz, que significa uma pá, ele leva brasa viva do altar, e essa brasa viva do altar toca nos lábios do profeta, e a Bíblia diz que o anjo, olhando para o profeta, diz: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ali, meus irmãos, o profeta sente a experiência do perdão de Deus. Quão maravilhoso é receber o perdão de Deus nas nossas vidas. O homem, enquanto ele não entende que ele é pecador, como o profeta, enquanto ele não entende que ele está perdido, ele não é capaz de receber o perdão. Mas a partir do momento que o Espírito Santo toca na vida do ser humano, toca na vida do homem e da mulher, e essa pessoa então, ela vê a sua incapacidade espiritual diante do Deus que é santo, diante do Deus que é justo, diante do Deus que é amor, mas também é justiça. Então, amados, aqui o profeta, ele recebe aquilo que só Deus pode dar, o perdão. Não existe nenhum homem que tenha poder nesse mundo para perdoar pecados. E por que não tem
poder para perdoar pecados, porque somos pecadores. O pecador não pode perdoar pecados. E aqui a Bíblia continua dizendo que diante daquela experiência, Deus fala ao profeta numa chamada missionária tremenda, uma chamada que ressoa desde 2.700 anos até os dias atuais. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Até hoje, essa pergunta ecoa. Quando o Senhor vê a Índia na sua idolatria, quando o Senhor vê os países árabes na sua religiosidade, quando o Senhor vê os países como o Nepal, como a Tailândia, como o Camboja, na sua idolatria, Ele pergunta a mim e a você: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui nós podemos entender, irmãos, que isso é uma incumbência do homem. Deus, Ele não pode se contradizer. A incumbência de pregar a palavra é minha e é sua. Os pecadores só vão ouvir se nós realmente obedecermos o ID de Jesus. 2000 anos, aliás, 700 anos depois, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor continua perguntando a mesma coisa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Quem são as pessoas que estão disponíveis para deixar o seu país? Quem são as pessoas que estão disponíveis para deixar a sua cidade? Quem são as pessoas que vão aos presídios? Quem são as pessoas que vão aos prostíbulos? Quem são as pessoas que vão aos países onde o budismo é a principal religião, onde o hinduísmo é a principal religião, onde o islamismo é a principal religião? E nesse momento aqui, a palavra de Deus diz que o profeta responde: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, eu já tenho dito para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E você, o que você vai dizer hoje? Você vai dizer como o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus o abençoe e que através da obra extraordinária do Espírito Santo, Ele toque o teu coração e faça de você alguém realmente pronto a ir e anunciar a sua palavra. Amém.